Olá pessoal, eu sou o Matheus Silveira. Estou aqui no Agilidade Mais para explicar a você o que é o Kanban e aonde aplicar esse framework tão conhecido e disseminado no seu projeto. Vamos lá, bora conferir. Então vamos lá. Eu dividi aqui em alguns passos e basicamente o que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre o Kanban, como aplicar e em qual time aplicar. Então, como assunto de hoje, a gente vai ter a sua origem, então, de onde ele surgiu, como ele surgiu, a implementação e os casos de uso para ver se o seu caso de uso, a sua busca nesse estudo, se ela se aplica a uma das dificuldades, um dos processos que você está passando, artefatos que a gente tem ali no Kanban como o Kanban original, mais simples, e também algumas métricas para acompanhamento de performance do seu time. Então, como origem, o Kanban ele tem uma origem lá no toyotismo, lá na época da Toyota, em que a gente tem ali a revolução industrial, né? Então a Toyota ela implementou um controle de sistema puxado. É assim que o Kanban é chamado, controle de sistema puxado. Então o Kanban, ele até no seu próprio nome, ele significa puxar cards, né? Puxar cartas, puxar post-its, né? Então é você ter post-its ali na sua direita, na sua esquerda, em que você puxa eles para a direita. E eles nunca voltam para o estado anterior, eles sempre vão para o único sentido até a sua finalização. Então esse sistema puxado, né, que o nome que a gente dá disso, que é uma abordagem que na época a Toyota e lá no Japão começou a ser disseminada, era a procura do JIT, que é o Just in Time. Então você saber o que está acontecendo naquele momento, o que cada coisa está em cada fase, o que cada fase está executando, no caso da Toyota, quantos carros estavam em cada fase, quantos carros estavam colocando porta, quantos carros estavam colocando janela, quantos carros estavam colocando o motor, estavam na pintura, na funilaria. Então eles tinham realmente um board, um quadro. Acho que tem até algumas imagens relacionadas dessa época que utilizavam para fazer o acompanhamento, e isso foi aperfeiçoado com alguns softwares para os dias de hoje, e não só para o setor automobilístico, e sim para outras áreas, inclusive de TI, marketing, enfim. Então, o segundo tópico que eu tenho aqui é a implementação e casos de uso. Bom, a implementação do Kanban é bem simples, ela gera bem menos atrito, como a do Scrum, Lean e outros frameworks e abordagens. O Kanban ele tem como foco simples post-it, caneta e um controle de fluxo simples, em que todos os produtos, né, tudo que você vai produzir no seu time, ele tem que passar da esquerda e ir para a direita. Nada pode voltar, tudo vai para um único sentido, como um sistema puxado. Então o Kanban ele tem por essa função ver o que está acontecendo, aonde tem gargalos, aonde tem problemas. Então a sua implementação ela é suave, então você pode pegar o seu próprio processo que é feito hoje, dentro da sua empresa, dentro do seu projeto, dentro do seu time, e definir um processo que toda vez vocês passam pelo mesmo processo, toda vez vocês passam pelo mesmo processo, e você cria um fluxo, e esse fluxo vai ser o seu Kanban. Por isso que o Kanban tem aí como nome controle de fluxo, sistema puxado, né, que só vai para a direita. Com isso, o que você consegue fazer? Você tem diversos casos de uso que são muito importantes e muito específicos. Por exemplo, você está tendo um gargalo, você não está conseguindo entregar a solução para o seu cliente. Provavelmente pode ser que as entregas não estão saindo. Por que elas não estão saindo? Elas estão parando em alguma fase da sua linha de produção. Em alguma fase. Se você está num time de marketing, alguém não está conseguindo ter timing para executar uma certa atividade. E isso não está fazendo o produto ser bom ali no final. Ou em TI, a gente está fazendo desenvolvimento, mas o desenvolvimento não está conseguindo dar total vazão a tudo que está chegando de novos desenvolvimentos. Então é hora de frear um pouco novos desenvolvimentos, deixar esses desenvolvimentos que já estão saírem, para aí você ter um fluxo de controle. Então, essas informações, quando você tem principalmente gargalos no seu processo de criação, de desenvolvimento, de execução, é muito importante você ter o Kanban. Até mesmo para você designar responsáveis
ou um time de responsáveis para cada coluna, para cada seção, e você entender ali onde está o gargalo para que você possa sanar, tá? Então, o artefato mais importante do Kanban é exatamente o Kanban Board. Porque o Kanban Board ele tem 3 colunas simples: to do, doing e done, que é o que está aí para fazer, o que estamos fazendo e o que nós já terminamos. Então isso faz com que você tenha a habilidade de entender o que está acontecendo com o seu time agora. Isso pode ser expandido para várias versões. A gente está passando aqui algumas outras versões. Então você pode ter um Kanban Board para cada realidade. O mais simples é esse, mas você pode incrementar e tirar assim como o seu processo. Coisas que eu não recomendo você fazer dentro, principalmente do Kanban Board, é você colocar colunas como on hold, né? Seria o em espera. Não existe em espera. As tarefas sempre estão caminhando para algum local. O Kanban é bem simples em questão de artefatos, tá? E em eventos também. O evento, não existe um evento pré-definido para o Kanban. Basicamente é uma revisão contínua realmente do Kanban Board para fazer esse controle de fluxo, tá? E aqui tem algumas métricas bem bacanas sobre o Kanban em si, que é o Cycle Time, o Lead Time e o Throughput. Cycle Time, ele basicamente mede o tempo, né, entre o que está sendo executado até o finalizado. Ou você pode definir outros ciclos, né? Por exemplo, você quer definir o ciclo entre a fase de preparação até a fase 3 do desenvolvimento do produto. Esse é um tipo de ciclo. Você também pode brincar com esses tamanhos de ciclos. Mas os ciclos, eles sempre se referem a fases, a partes do seu processo que compõem o todo. Quem mede o todo? Desde quando a tarefa ou a atividade ela é concebida até o fim, que é o processo inteiro, é o lead time. Esse carinha, essa métrica é responsável para desde a concepção de algo até a finalização de algo, né, até a entrega disso, é o lead time que faz. E o throughput, ele basicamente mede o quanto de atividades você pode ter em cada uma das caixinhas e qual que é a capacidade sua de vazão. O quanto você consegue liberar por semana, por mês, por trimestre, por ano, depende da sua régua. Mas qual que é a vazão que você consegue fazer? Porque você sabendo a vazão que você consegue ter, você sabe quanto você pode entrar. E com esse quanto que você pode entrar, você consegue saber pelo lead time em quanto tempo ele vai sair, pelo cycle time quanto tempo ele vai ficar em cada fase e o quanto você vai conseguir despachar para o seu cliente. Então, essas 3 métricas juntas, além de uma outra que é muito importante, que é o WIP, que é o Work in Progress, que é o quanto de atividades você pode ter limite em cada uma das caixinhas. Se o Doing só pode ter 5 tarefas, não pode colocar 6, porque senão vai gerar um gargalo, vai gerar uma sobrecarga naquela fase, e isso vai gerar com que tenha atrasos. Então você tem que fazer de uma forma ou que você aumente a sua capacidade, né, de trabalho, ao invés de ser 5, ser 8, 10 e poder suportar mais atividades, ou você controlar a entrada de informação. E também controlar a saída, porque às vezes você está tendo atividades que eram para demorar, vamos supor, 10 horas e está demorando 12, 15 horas, e isso gera atraso. Então, essas 4 métricas muito bem alinhadas são decisivas para o seu negócio. E se uma dessas 4 métricas tiverem ali com algum ruído ou sem você medir, mas você perceber que o seu projeto tem um desses ruídos, o Kanban ele é perfeito para você e é um dos melhores primeiros passos que eu particularmente recomendo quando você está começando uma transformação digital, uma transformação ágil, em que você tem que implementar metodologias, frameworks, processos, técnicas ágeis dentro de uma empresa que ainda ali tem um processo tradicional de projetos, mockup, um cascata. Então é um dos primeiros passos, é um dos frameworks mais simples e parrudos ao mesmo tempo para você implementar na sua empresa e que você pode usar diversas ferramentas, tá? Como a Asana, o Jira, o Azure DevOps, o Trello, o papel, a parede, enfim, ele é bem simples, bem prático de se utilizar. E se esse vídeo foi muito importante para você,
ou tiveram informações que você tenha gostado bastante, ou que conheça alguém ou em algum processo que esteja nessa fase de transição, indique esse vídeo, dissemine essa cultura ágil aí por todas as pessoas que você conhece. Foi um prazer, muito obrigado e até a próxima. Valeu!